Imposto de Renda 2017. Na entrevista de hoje, nós vamos tirar dúvidas sobre como fazer a declaração. O prazo termina na próxima sexta-feira e você vai ver como foi a cerimônia que concedeu o título de doutor honoris causa da UFOP ao pesquisador Boaventura de Souza Santos. Olá! Foi realizada na tarde desta segunda-feira a cerimônia de entrega do título de doutor honoris causa da UFOP ao professor catedrático aposentado da Universidade de Coimbra, em Portugal, Boaventura de Souza Santos. O título é uma honraria dada por uma universidade a pessoas que se destacam pela trajetória acadêmica. A solenidade foi seguida de uma palestra do professor, que falou sobre o mais recente livro lançado por ele, intitulado A Difícil Democracia. Veja como foi o evento na reportagem da Kellen Barros. A trajetória de pesquisador em defesa dos direitos humanos e da democracia na América Latina rendeu o título de doutor honoris causa da UFOP a Boaventura de Souza Santos. A indicação partiu do programa de extensão da UFOP Caleidoscópio, coordenado pela professora Margarete Diniz, do Departamento de Educação. A vinda do pesquisador ao Brasil foi resultado de uma parceria entre a UFOP, a UFMG e a PUC Minas. O professor Boaventura vem apresentando muitas pesquisas na área da democracia, na área dos movimentos sociais e é um grande nome internacional hoje que fortalece as ciências humanas. Os estudos do pesquisador têm sido tema das aulas dos programas de pós-graduação dos cursos de Direito e Educação da UFOP. O mestrado em Educação começou com esse movimento, não é? Junto com o mestrado em Educação da UFMG e a PUC, e o mestrado em Direito com a professora Margarete Diniz, a gente tem a sorte de tê-la nos dois programas. Ela então nos convidou e aí nós participamos então, porque o Boaventura é uma referência para nós também. A cerimônia foi aberta pela professora da Faculdade de Educação da UFMG e ex-aluna de Boaventura, Nilma Lino Gomes. Ela destacou a importância das obras do pesquisador para a trajetória que exerceu na luta pelos direitos humanos. Ele consegue fazer uma crítica muito contundente à ciência moderna, inspirado no que ele vê, no que ele vivencia no mundo, na sociedade, e principalmente na experiência dele com os movimentos sociais, com os grupos excluídos da América Latina, incluindo aqui o nosso país, Brasil. Boaventura de Souza Santos recebeu o título pelas mãos do reitor em exercício, Hermínio Arias Nalini Júnior, e logo após a entrega, colocou em pauta a atual crise política no Brasil e no mundo. Eu acho que o problema é oportuno, obviamente, não só para o Brasil, mas para outros países. Efetivamente, para o Brasil, com alguma intensidade especial neste momento, devido ao facto de termos tido realmente uma crise política devido a um golpe constitucional que foi feito aqui no Brasil e que impediu que a Presidente Dilma terminasse o seu mandato, e que, portanto, desde então se criou uma situação de anomalia que tem estado a ter vibrações nas sociedades, enfim, nesta sociedade. Para o reitor da UFOP é preciso reunir esforços para manter constante a presença de Boaventura dentro da UFOP. Nós vamos aí, juntamente com os professores do ICHS, né, tentar viabilizar essa estada do professor, talvez no próximo ano ou para frente, né, para a gente fazer uma programação para que ele possa ficar aqui na UFOP e trazer consigo, né, toda a sua bagagem de conhecimento nessas áreas que eu acho que é de grande valia para a instituição. E nessa quarta-feira, dia 26, o professor Boaventura de Souza Santos vai ministrar uma palestra na PUC Minas, em Belo Horizonte, a partir das 10 da manhã. No dia 27, será realizada uma reunião com representantes de movimentos sociais, às 6 da tarde, no Centro de Referência da Juventude, também em Belo Horizonte. Termina na próxima sexta-feira, dia 28, o prazo para a declaração do Imposto de Renda 2017. Deve prestar contas o contribuinte que recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2016.
Segundo o balanço divulgado nesta segunda pela Receita Federal, mais de 16 milhões de contribuintes já haviam cumprido a obrigação com o fisco, o que representa mais da metade do total esperado, que é de 28,3 milhões de declarações. Além das regras básicas, algumas mudanças foram incluídas no processo desse ano, como a redução da idade dos dependentes e a utilização de um único programa para preenchimento e envio dos dados. E para falar mais sobre o assunto, quem está aqui comigo no estúdio é a contadora Genilda Golia. Genilda, obrigado pela sua presença aqui no Plano Aberto. Genilda, como eu disse no início, deve declarar quem recebeu rendimentos tributáveis acima dos R$ 28.559,70. O que são rendimentos tributáveis? Rendimentos tributáveis são os rendimentos do trabalho assalariado, rendimentos de aluguéis, rendimento dos autônomos, como os médicos, dentistas, psicólogos, pedreiros, taxistas, rendimentos recebidos de pensão judicial também são tributáveis. Sim, e no caso, qual a diferença entre a declaração simplificada e a completa? Quando escolher uma ou outra? A diferença entre as duas, a escolha é feita pelo próprio programa da Receita Federal. Ele faz uma simulação com as duas modalidades e mostra qual que é a mais favorável para o contribuinte. Agora, na simplificada, o próprio sistema da Receita Federal, ele admite a dedução limitada de 20% dos rendimentos tributáveis do contribuinte, limitada a aproximadamente 16 mil. E na completa, as deduções são as despesas com médico, dentista, escola, dependente, pensão para quem paga pensão. Sim, como eu disse no início do jornal, houve uma mudança na idade dos dependentes, né? Esse ano, o número do CPF é obrigatório a partir dos 12 anos de idade, né? Certo. No caso, se o dependente não tiver o CPF... Obrigatoriamente tem que constar o CPF, porque se não tiver o CPF lá, acusa um erro. Agora, o que o contribuinte pode fazer é, depois da entrega da declaração, ele providenciar o CPF do menor e fazer a retificação da declaração. Sim, quais outras mudanças, além dessa obrigatoriedade do CPF para pessoas a partir dos 12 anos de idade? Quais outras mudanças que a Receita estabeleceu para a declaração desse ano? A declaração tiveram as mudanças boas, que agora o programa Receita Net, ele já é integrado ao programa, ao PGD do Imposto de Renda. Antes era separado, a gente tinha que baixar o programa, o PGD da Receita, do Imposto de Renda e o da Receita Net. E outra mudança também, as atualizações são automáticas, a gente não precisa mais baixar novas versões. E uma mudança que a Receita tem feito, muitas mudanças, para conseguir alcançar o contribuinte autônomo, para tributar o autônomo. Sim. E, Genilda, o que pode fazer com que o contribuinte caia na malha fina? E deve tomar cuidado com o quê? Tem vários exemplos. Ele cai quando tem divergência, né, de informações, se houve um erro nas informações dos comprovantes. Se ele declara lá dependentes, a Receita pode querer aquela comprovação dependente. Tem pessoas que às vezes querem declarar um dependente, mas não tem a guarda do dependente, então não é permitido. E também cai declaração na malha sem erro. Eu já passei por essa experiência de cair umas declarações, os contribuintes têm que comprovar na Receita Federal, tem que seguir o processo lá de comprovação e a Receita, depois que vê que não tem problema nenhum, ela processa a declaração. Para finalizar, Genilda, as restituições, quem tem direito a receber restituição, começa a receber a partir de junho, né? A partir de junho, e a prioridade é para os maiores de 65 anos de idade e quem entrega a declaração antes. Sim, Genilda, muito obrigado pela sua participação, pelos esclarecimentos aqui no Plano Aberto. Eu agradeço a oportunidade. Obrigado. E aqui em Ouro Preto, a Santa Casa da Misericórdia, em parceria com a Associação Comercial e Empresarial e com o Núcleo dos Contadores, está realizando uma campanha que incentiva os contribuintes a doar 3% do valor do imposto devido para o Fundo da Criança e do Adolescente da cidade. Toda a quantia vai ser revertida em investimentos no banco de leite, na maternidade e na pediatria do hospital.
Para saber como ajudar, é só acessar a página ceop.com.br. E para fazer a declaração, é só entrar na página receita.fazenda.gov.br. E hoje nós não exibiremos o nosso quadro de vagas aqui no Plano Aberto, mas na nossa página no Facebook nós separamos algumas oportunidades abertas na região. É só acessar facebook.com/tvufop. E a gente fica por aqui. Obrigado pela companhia e até amanhã.